Eu sempre gostei de fazer o meu próprio bolo de aniversário. Não era por falta de dinheiro, nem por ninguém se oferecer para fazer. Era um ritual, sabe? Desde que me entendo por gente, e depois que casei e tive meus filhos, todo ano, no dia 23 de agosto, eu me enfurnava na cozinha. Batia a massa, sentia o cheiro do fermento, o açúcar se misturando. Era um jeito de marcar o tempo, de sentir a vida passando, mas ao mesmo tempo de controlá-la um pouquinho. Esse ano, para os meus 65, não foi diferente. A cozinha estava um caos, como de costume. Farinha espalhada na bancada, tigelas sujas na pia, o forno ligado aquecendo o ambiente, apesar do calor de Belo Horizonte. Eu suava um pouco, o cabelo preso num coque frouxo, e as rugas dos meus olhos se aprofundavam quando eu sorria para a minha própria imagem refletida no vidro do forno. 65 anos. É uma vida inteira, não é? E eu sentia o peso de cada um desses anos, não só nas costas, mas na alma. Os convidados começariam a chegar em algumas horas. Poucos, na verdade. A família mais próxima. Meus filhos, João e Clara. Meus netos, Lucas e Sofia, filhos do João. A Clara nunca quis ter filhos, e eu sempre respeitei a decisão dela. Embora no fundo, bem lá no fundo, eu sempre sonhasse em ter um netinho dela também. Mas a vida é assim. A gente planta o que pode e colhe o que vem. Clara, Clara, minha caçula, sempre foi a mais difícil, a mais geniosa, a mais parecida comigo em muitos aspectos e talvez por isso a que mais batia de frente. Desde criança, ela tinha um gênio forte, uma inteligência afiada e uma forma de ver o mundo que poucas vezes se alinhava com a minha. Eu sempre tentei ser uma boa mãe para ela. Dei tudo o que pude, sacrifiquei muito. Mas, para Clara, nunca era o suficiente. Eu sentia isso no ar, nas entrelinhas das nossas conversas, nos olhares dela. João, meu filho mais velho, era diferente. Calmo, ponderado, um paizão para os netos. Ele me ligava toda semana, me visitava sempre que podia. Mas mesmo ele, com toda a sua bondade, não conseguia preencher o vazio que a relação com Clara deixava. Era uma ferida aberta, que de vez em quando sangrava sem aviso. Enquanto eu cobria o bolo com glacê de limão, lembranças me invadiam. A festa de 15 anos da Clara, que eu me desdobrei para pagar com meu salário de costureira. As noites em claro quando ela estava doente. As brigas na adolescência, as portas batendo. Eu me lembro de um dia, ela devia ter uns 16, e eu tinha acabado de comprar um vestido novo para ela, que ela tanto queria. Ela me olhou com desprezo e disse que era brega e que eu não entendia nada de moda. Eu chorei no banheiro naquela noite. Eram pequenas coisas, mas que somavam, sabe? Eu sempre fui uma mulher de fé, de trabalho. Casei cedo com o Otávio, meu marido, que Deus o tenha. Ele era um homem bom, trabalhador, mas que não sabia lidar com a intensidade da Clara. Quando ele partiu, há 10 anos, eu senti que a responsabilidade de tentar entender a Clara recaiu toda sobre mim. E eu me esforcei, juro que me esforcei. O cheiro do bolo assado começou a se espalhar pela casa. Era um cheiro de casa, de infância, de aconchego. Eu esperava que, pelo menos por hoje, esse cheiro pudesse abrandar um pouco os ânimos. Era meu aniversário, afinal. 65 anos. Eu merecia um dia de paz. Arrumei a mesa da sala de jantar com a toalha de renda que a minha mãe me deu. Coloquei os pratos, os copos, um arranjo simples de flores do meu jardim. Não era uma festa luxuosa, nunca foi meu estilo. Era um encontro, uma celebração da vida, da família. O telefone tocou. Era João. Mãe, estamos saindo de casa agora. A Sofia está toda animada para cantar parabéns para a vovó. A voz dele era um bálsamo. Eu sorri. Que bom, meu filho. O bolo já está pronto. Desliguei o telefone e olhei para a porta da cozinha. Eu me sentia estranha hoje. Uma mistura de alegria e uma pontada de apreensão. Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas eu não sabia o quê. Uma sensação que me acompanhava há semanas, na verdade. Na semana passada, peguei Clara e o Marcos, o marido dela, conversando baixinho na sala quando eles vieram jantar. Eles pararam abruptamente quando me viram. Marcos estava com uma expressão estranha, quase culpada, e Clara, como sempre, disfarçou com um sorriso forçado. Ah, mãe, só estávamos falando sobre o trabalho do Marcos, ela disse sem me olhar nos olhos.
Eu não acreditei. Não é que eu fosse uma pessoa desconfiada, mas eu conhecia minha filha. E conhecia o jeito dela de esconder as coisas. Esses pequenos sinais, eles se acumulavam. Um silêncio súbito quando eu entrava numa sala. Um cochicho que parava. Eu tentava ignorar, tentava pensar que era coisa da minha cabeça, que eu estava ficando velha e paranoica. Mas a intuição de mãe é uma coisa forte, difícil de calar. Eu me sentei na poltrona da sala, esperando-os chegar. A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio na parede. Olhei para a foto do Otávio na estante. Ele me faria rir agora, me diria para relaxar. Helena, você se preocupa demais, ele diria. E talvez ele tivesse razão. Mas como não se preocupar quando a gente vê a própria filha se afastando, se transformando em uma estranha? A campainha tocou, tirando-me dos meus devaneios. Era João, Sofia e Lucas. A Sofia, com seus cachinhos loiros, correu para me abraçar. Vovó, feliz aniversário! Aquele abraço apertado, genuíno, era o que eu precisava. Lucas, mais tímido, me deu um beijo no rosto. João me abraçou forte. Parabéns, mãe. Você está linda. Ah, meu filho, você é suspeito para falar, eu disse, rindo. O coração um pouco mais leve. Logo depois, a campainha tocou de novo. Era Clara e Marcos. Clara entrou com um sorriso protocolar, um buquê de flores nas mãos. Parabéns, mãe, ela disse, me entregando as flores. O abraço foi rápido, quase mecânico. Marcos foi mais caloroso, me desejando saúde e paz. A sala foi se enchendo com o barulho da conversa, das crianças correndo. Eu tentei me concentrar na alegria daquele momento. João e Marcos conversavam sobre futebol. Sofia e Lucas brincavam no tapete. Clara estava no sofá, distraída com o celular, vez ou outra soltando uma risada seca para algo que lia na tela. Eu me sentei ao lado dela, tentando puxar assunto. E o trabalho, filha? Tudo bem na agência? Ela nem levantou os olhos. Normal, mãe. O de sempre. Aquela resposta lacônica me atingiu como um pequeno soco no estômago. Eu me esforcei para não demonstrar minha frustração. O bolo está uma delícia, tia Helena! Sofia gritou da cozinha, onde João já tinha cortado um pedaço para ela e Lucas. Vamos cantar parabéns, gente! João chamou, e todos se reuniram em volta da mesa. A luz da sala estava um pouco baixa, criando um ambiente mais íntimo. Eu me posicionei em frente ao bolo, com as 65 velhinhas coloridas. A chama tremeluzia, iluminando os rostos da minha família. As crianças começaram a cantar desafinadamente, e logo todos se juntaram. Parabéns para você nesta data querida. Eu olhava para cada um deles, para o meu filho João, para os meus netos que eram a luz dos meus olhos. E então meu olhar parou em Clara. Ela cantava, mas os olhos dela não tinham o mesmo brilho dos outros. Havia uma espécie de rancor, uma dureza que eu já conhecia bem. Eu fechei os olhos por um segundo. Fiz meu pedido. Paz para minha família. Saúde. E que a gente pudesse se entender um dia. Soprei as velas e a sala explodiu em aplausos. João começou a cortar o bolo enquanto as crianças pediam os maiores pedaços. Eu me virei para Clara, que estava ao meu lado. Filha, você quer o primeiro pedaço? Eu tentei quebrar o gelo. Ela me olhou nos olhos e o sorriso sumiu completamente do rosto dela. O ar na sala pareceu congelar. Eu vi a raiva se acender nos olhos dela, uma chama que eu já tinha visto muitas vezes antes, mas nunca com tanta intensidade, nunca em um dia como este. E então ela soltou. A voz dela, alta e estridente, cortou o burburinho da festa como uma faca afiada. Você nunca foi uma boa mãe, então não finja hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada palavra dela ecoou na sala, batendo nas paredes, nos corações. João parou de cortar o bolo, a faca suspensa no ar. Marcos arregalou os olhos. As crianças olharam assustadas. Eu senti meu rosto esquentar, o sangue pulsar nas minhas têmporas. O chão pareceu sumir sob meus pés. Naquele momento, eu senti o peso de todos os meus 65 anos. Senti a dor de cada sacrifício, de cada lágrima derramada por ela. Senti a humilhação, a raiva contida, a impotência. Mas, acima de tudo, eu senti uma determinação fria e repentina. Eu olhei para ela, para minha filha,
que me encarava com um misto de fúria e desafio. E naquele instante, algo mudou dentro de mim. A dor deu lugar a uma clareza gelada. Eu não ia mais aceitar aquilo. Não ia mais ser o saco de pancadas das frustrações dela. Eu sorri. Um sorriso que não era de alegria, mas de quem acabava de tomar uma decisão. Um sorriso que eu sabia que a incomodaria mais do que qualquer grito. "Tudo bem, filha", eu respondi, com a voz calma, quase um sussurro que, paradoxalmente, foi mais alto do que o grito dela no silêncio da sala. Meus olhos se fixaram nos dela, sem desviar. "Tudo bem, mas não esqueça de olhar seu celular." O rosto de Clara se contorceu em confusão. Ela piscou, a fúria diminuindo para dar lugar a uma curiosidade apreensiva. O que eu queria dizer com aquilo? O que eu tinha feito? Eu sabia que aquela frase a atingiria em cheio. Eu sabia que ela não esperava, e eu tinha a certeza de que, quando ela olhasse o telefone, a vida dela e a nossa nunca mais seria a mesma. A história está apenas começando, e se você está sentindo essa tensão, essa indignação, imagine o que ainda vem por aí. Quero muito saber o que vocês acham que está acontecendo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você está gostando, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas partes dessa história. A luta por justiça nem sempre é fácil, mas eu prometo que vale a pena. E eu quero que vocês estejam comigo a cada passo. As palavras saíram da minha boca com uma calma que eu mesma não esperava. Não era um grito, não era uma ameaça, mas tinha o peso de uma rocha sendo atirada em água parada. O olhar de Clara, antes carregado de fúria, agora era uma mistura de confusão e irritação. Ela piscou, a testa franzida. "Celular? Do que você está falando, mãe?" ela perguntou, a voz um pouco mais baixa, mas ainda carregada de desprezo. Eu não respondi. Apenas mantive meu sorriso, que agora parecia mais um rictus, e meus olhos fixos nos dela. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortá-lo com uma faca. João, ainda com o bolo pela metade na faca, olhava de mim para Clara, sem entender. Marcos parecia paralisado, os olhos arregalados, como se soubesse que algo muito grave estava prestes a acontecer. As crianças, por um instante, pararam de brincar, sentindo a tensão no ar. Clara, impaciente, revirou os olhos e, com um suspiro irritado, meteu a mão na bolsa que estava ao seu lado no sofá. Pegou o telefone, uma tela grande e brilhante, e o destravou. Eu vi o momento exato em que a notificação apareceu. Uma mensagem minha. Ela tocou na tela. O rosto dela mudou. De irritação para confusão, de confusão para um choque gélido e, então, para um pavor que eu nunca tinha visto nela antes. Os olhos dela se arregalaram, as pupilas dilataram. A boca se abriu levemente, mas nenhum som saiu. Ela estava lendo. Eu tinha enviado para ela uma captura de tela. Não era qualquer captura de tela. Era a foto de uma conversa de WhatsApp. A conversa dela. Com uma pessoa que se identificava como Dr. Ricardo, assessoria jurídica. Eu tinha encontrado aquilo por acaso, ou talvez por intuição. Naquela semana, depois do jantar em que os peguei cochichando, a sensação de que algo estava errado não me largava. Eu sabia que Clara não era de todo confiável, mas nunca imaginei que ela poderia ir tão longe. Alguns dias depois, ela deixou o celular em casa, carregando na tomada enquanto ia ao mercado. Uma pequena janela, um sussurro do destino. Minhas mãos tremiam quando peguei o aparelho. Eu sentia que estava invadindo a privacidade dela, mas a angústia era maior que a culpa. E então, eu vi. As mensagens eram claras como cristal e frias como gelo. Clara perguntava ao tal doutor Ricardo sobre procedimentos para interdição de idosos e formas de acelerar a venda de bens imóveis sem a necessidade de consentimento direto. Havia até uma mensagem dela dizendo: "Minha mãe está ficando senil, Dr. Ricardo. É para o bem dela, claro, mas preciso ter controle da situação antes que ela faça alguma besteira com a casa." A casa. Minha casa. A casa que o Otávio e eu construímos com tanto suor. A casa onde meus filhos cresceram. A casa que eu esperava deixar para eles, dividida igualmente quando minha hora chegasse. Ela estava planejando tirar tudo de mim, me declarar incapaz, me roubar em vida.
A dor que senti ao ler aquilo foi maior do que qualquer dor física que já experimentei. Era como se ela tivesse enfiado uma faca no meu peito e girado. Não era só a traição, era a crueldade, a frieza e a justificativa para o bem dela. Como se eu fosse uma criança, uma inválida, uma estúpida. Meu coração se partiu 1.000.000 de vezes, mas junto com a dor veio a raiva. Uma raiva que queimava por dentro, mas que me deu uma clareza que eu não sentia há anos. Eu não podia mais ser a mãe que aceitava tudo, que perdoava tudo. Eu tinha que me proteger, e proteger o que era meu. Foi por isso que eu fiz a captura de tela e guardei. Eu não sabia como ou quando usaria, mas sabia que um dia a verdade viria à tona. E esse dia tinha chegado. Clara levantou os olhos do celular, que agora tremia em suas mãos. O rosto dela estava pálido, os lábios tremelicando. Ela olhou para Marcos, para João, para as crianças e, por fim, para mim. No olhar dela não havia mais fúria, apenas desespero. Mãe, o que é isso? Ela sussurrou, a voz quase inaudível, mas carregada de uma acusação que ela tentava disfarçar. Eu não mudei meu sorriso. Isso, filha, é a verdade. João, que finalmente tinha baixado a faca do bolo, olhou para Clara. Clara, o que a mãe está falando? Que celular? O que você está vendo? Ele percebeu a gravidade do momento. Marcos, que parecia ter saído de um transe, deu um passo à frente. Clara, o que está acontecendo? Ele parecia genuinamente confuso, talvez até assustado. Clara se levantou abruptamente, derrubando a bolsa no chão. O celular caiu no tapete, com a tela ainda acesa, mostrando as mensagens. João se inclinou e pegou o aparelho. Ele leu, e o rosto dele se contorceu em choque e incredulidade. Clara, mas o que é isso? João gritou, a voz dele ecoando o que eu sentia. Você estava querendo interditar a mãe? Vender a casa dela? A voz dele subiu, a raiva crescendo. Clara tentou se recompor, a máscara de frieza voltando ao rosto dela, mas tremia. Não é nada disso. É um mal-entendido. Eu só estava conversando sobre possibilidades. A mãe está velha. Às vezes ela esquece as coisas. Velha, Clara? Senil? Eu interrompi, minha voz ainda baixa, mas com uma firmeza que a fez recuar. Você acha que eu sou senil, filha? Você acha que eu não percebo o que você está tramando? Marcos, que até então parecia alheio, pegou o celular da mão de João. Ele leu as mensagens e a expressão dele mudou de confusão para puro terror. Ele olhou para Clara com uma decepção que me apertou o coração. Eu percebi que ele não sabia de tudo. Ele era, em alguma medida, uma vítima também. Clara. É verdade isso? Marcos perguntou, a voz embargada. Você estava planejando isso, sem me dizer nada? Clara, encurralada, explodiu. Vocês não entendem, é para o bem dela, ela não sabe o que faz. E você, mãe, sempre se metendo na minha vida, sempre me julgando. Você nunca me deu valor, nunca me apoiou, eu só queria resolver as coisas. As palavras dela eram um turbilhão de mentiras e autojustificativas. Ela estava tentando virar o jogo, como sempre, mas não dessa vez. Resolver as coisas, Clara, eu disse, dando um passo à frente. Resolver as coisas tentando me roubar? Tentando me tirar a minha dignidade? É assim que você resolve as coisas, filha? O rosto dela estava vermelho. As lágrimas escorriam, mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Ela olhou para os lados, procurando uma saída. As crianças, assustadas, tinham se encolhido atrás de João. Se você está sentindo essa raiva, essa angústia que eu senti, saiba que essa é só a ponta do iceberg. Compartilhe nos comentários o que você faria no meu lugar. Você acha que eu agi certo? Se você está gostando da história e quer ver o desfecho dessa injustiça, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas partes. Sua participação é muito importante para mim. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do bolo de aniversário, que agora parecia um amargo lembrete de um dia que deveria ser de festa. Aquele cheiro de casa, de aconchego, agora estava misturado com o fedor da traição. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. Clara respirou fundo, os olhos faiscando, buscando apoio em Marcos que, pálido, parecia ter encolhido. João, com o celular ainda nas mãos, balançava a cabeça em negação.
As crianças, Lucas e Sofia, estavam agarradas às pernas do pai, os rostinhos assustados. O silêncio voltou a reinar, pesado, sufocante, quebrado apenas pelo meu próprio coração batendo forte no peito. "Você sempre foi assim, mãe!" Ela disparou, a voz alta de novo, cheia de mágoa e uma fúria que parecia desmedida para a situação. Mas eu sabia que era puro desespero. Sempre se fazendo de vítima, sempre me culpando por tudo. Eu só queria ajudar. "Você está sozinha. Quem vai cuidar de você? João tem a vida dele, os filhos dele. Eu sou a única que se importa de verdade." As palavras dela me atingiram como pedras. Eu senti a bile subir a garganta. Me importar de verdade? Roubar minha dignidade era se importar? "Cuidar de mim, Clara?" eu disse, a voz baixa, mas carregada de uma indignação que eu não conseguia mais conter. Cuidar de mim, me declarando incapaz, tirando minha casa, minha liberdade? É essa a sua ideia de cuidado, filha? Desde quando cuidar de alguém significa planejar roubar essa pessoa? João deu um passo à frente, o rosto contorcido. "Clara, como você pode dizer uma coisa dessas? A mãe sempre cuidou de nós. Ela se sacrificou a vida inteira por nós. E você queria fazer isso com ela?" A voz dele tremia, não de raiva, mas de uma profunda tristeza. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de uma dor que eu conhecia bem. Marcos, que até então estava em choque, finalmente reagiu. Ele se virou para Clara, os olhos estreitos. "Clara, você me disse que estava apenas conversando com um advogado sobre planejamento sucessório, que era para organizar as coisas futuras da sua mãe. Você me disse que era para o bem dela. Nunca mencionou interdição, nunca falou em vender a casa agora." Ele apontou para o celular no chão, as mensagens ainda visíveis. "Isso é totalmente diferente do que você me contou." O rosto de Clara empalideceu ainda mais. Ela tinha sido pega na mentira por todos os lados. A máscara dela, que por tantos anos foi tão perfeita, estava rachando. "Marcos, não é hora para isso," ela tentou. "Você não entende. Ela é difícil. Eu só estava buscando opções." "Opções de me internar num asilo e vender minha casa, Clara?" eu perguntei, sentindo a força das minhas próprias palavras. "É isso que você chama de opções? Minha própria filha querendo me tirar tudo, enquanto eu te recebo na minha casa para celebrar meu aniversário?" Meus olhos marejaram, mas eu me recusei a chorar. Não na frente dela, não agora. Eu tinha que ser forte, por mim e por tudo que eu construí. "Eu te dei tudo, Clara." Eu continuei, minha voz um pouco mais alta agora para que todos ouvissem. "Eu trabalhei dobrado, fiz sacrifícios que você nunca vai entender. Abri mão de sonhos meus para te dar o que você precisava e até o que você queria. E é assim que você me agradece? Planejando me destruir?" Clara tentou argumentar de novo, mas as palavras dela se embolaram. "Você nunca me entendeu. Nunca me amou como amava o João. Você sempre preferiu ele. Ele sempre foi o filho perfeito." Essa acusação, tão antiga quanto ela mesma, me atingiu em cheio. Era a ferida que ela sempre abria, a culpa que ela sempre jogava em mim. Mas hoje eu não ia aceitar. "Não, Clara," eu disse balançando a cabeça. "Eu amei vocês dois de formas diferentes, porque vocês são pessoas diferentes. Mas eu amei os dois com a mesma intensidade de mãe. E a sua ingratidão, a sua crueldade, isso não tem nada a ver com o meu amor. Tem a ver com a sua ambição e com a sua falta de caráter." A palavra caráter a atingiu em cheio. Ela recuou um passo, como se eu tivesse lhe dado um tapa. O silêncio voltou, mais denso ainda. O cheiro do bolo de limão, que antes era doce e reconfortante, agora me dava náuseas. João se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. "Mãe, a senhora está bem?" Ele estava preocupado comigo, e isso me deu uma força renovada. "Eu estou bem, meu filho," eu disse, olhando para ele. "Estou melhor agora que a verdade veio à tona." Eu me virei para Clara e Marcos. "Eu não sei o que vocês pretendem fazer com a vida de vocês, mas eu não vou permitir que vocês façam isso com a minha. Essa casa é minha, meu dinheiro é meu, e a minha dignidade, essa ninguém tira de mim." Marcos, ainda em choque, parecia não saber onde enfiar a cara. Ele olhava para Clara com uma expressão de profunda decepção.
Clara, eu não posso acreditar nisso. Clara, vendo que não tinha mais para onde correr, pegou o celular do chão, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Eu vou embora, ela gritou e se virou para a porta. Vá, eu disse, com a voz firme. Mas não volte aqui com esses planos, Clara, porque da próxima vez eu não serei tão paciente. Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa, deu um puxão no braço de Marcos, que hesitou por um segundo e o arrastou para fora da sala. A porta bateu com um estrondo que fez as crianças pularem. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais a tensão sufocante, mas um vazio pesado, como se um pedaço da minha vida tivesse acabado de ser arrancado. Eu senti um arrepio. A festa de aniversário estava arruinada. Minha filha tinha me humilhado na frente da família, e eu tinha exposto a verdade mais dolorosa que poderia existir. João me abraçou forte. Mãe, me perdoa. Eu não sabia de nada. Eu juro. Eu retribuí o abraço, sentindo o calor do meu filho. Eu sei, meu amor. Eu sei. Você não tem culpa de nada. As crianças, ainda assustadas, vieram me abraçar também. Vovó, não fica triste, Sofia disse, seus olhos grandes e azuis, cheios de preocupação. Eu não estou triste, meus amores. Eu menti, tentando sorrir. Só um pouco cansada. Mas a verdade era que eu estava exausta. Exausta de lutar, de tentar, de perdoar. Exausta de Clara. João nos levou para a cozinha. Ele cortou mais bolo para as crianças, tentando trazer um pouco de normalidade de volta. Mas a alegria tinha ido embora. O bolo de limão, que eu fiz com tanto carinho, agora tinha um gosto amargo na minha boca. Sentei-me à mesa, observando meus netos comerem. O rosto de João estava sério, pensativo. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Mãe, o que a senhora vai fazer? Ele perguntou, a voz baixa. Eu olhei para o bolo, para as velhinhas que tinham sido apagadas. Meus 65 anos. Uma vida inteira de trabalho, de amor, de sacrifícios. E agora, eu tinha que lutar para proteger o que era meu da minha própria filha. Eu vou lutar, João, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu vou lutar por mim. E vou garantir que ela nunca mais tente fazer algo assim. Eu vou procurar um advogado amanhã mesmo. Vou organizar meus documentos, fazer um testamento claro. Ela não vai conseguir o que quer. A raiva ainda queimava em mim, mas agora ela estava misturada com uma determinação fria. Eu não era uma mulher de briga, nunca fui. Mas eu não ia deixar que me pisoteassem. Não a essa altura da minha vida. Ver a expressão de Marcos, aquela decepção genuína nos olhos dele, me mostrou que nem todo mundo estava no mesmo barco da Clara. Talvez ele tenha sido enganado, talvez manipulado. Eu senti uma ponta de pena por ele, mas a minha prioridade era me proteger. Eu sabia que a Clara não se arrependeria de verdade. Ela só se arrependia de ter sido pega. E isso me doía mais do que qualquer coisa. Uma filha que não consegue ver o mal em seus próprios atos, que só pensa em si mesma. A noite de aniversário, que deveria ser de celebração, se transformou em um campo de batalha. Mas eu sobrevivi. Eu me defendi, e isso, de alguma forma, era uma vitória. Uma vitória amarga, sim, mas uma vitória. Se você chegou até aqui e sentiu o peso dessa traição, a força dessa mãe que não se cala, eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa história com quem precisa ouvir. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos passos dessa jornada. É importante que a gente não se sinta sozinho nessas lutas. E me diga nos comentários, o que você acha que vai acontecer entre Clara e Marcos agora? E como eu deveria me proteger legalmente? Sua opinião é muito valiosa para mim neste momento. Eu sabia que o caminho pela frente seria difícil, que a paz na minha família estava quebrada, talvez para sempre, mas eu também sabia que eu não estava sozinha. Eu tinha João, meus netos, e eu tinha a mim mesma. Uma mulher de 65 anos que, apesar de tudo, ainda tinha muito a viver e a lutar. O dia seguinte amanheceu com um sol forte, como se a cidade de Belo Horizonte não soubesse do temporal que tinha desabado na minha sala de jantar. Eu acordei cedo, antes mesmo do galo cantar, com um peso no peito que parecia esmagar meus ossos. A imagem do rosto de Clara, distorcido pela raiva e pelo desespero, não me saía da cabeça.
Aquele cheiro de bolo de limão, que sempre me trazia tanta alegria, agora me embrulhava o estômago. João já estava de pé, preparando um café. Ele me viu entrar na cozinha e me abraçou forte, sem dizer uma palavra. Era o abraço que eu precisava. O silêncio dele era mais reconfortante do que qualquer conselho. "Dormiu bem, mãe?" ele perguntou, a voz rouca de sono. Eu balancei a cabeça. "Não muito, meu filho. A cabeça não para." "Eu imagino", ele disse, me servindo uma xícara de café fumegante. Eu também mal preguei o olho. Não consigo acreditar que a Clara faria uma coisa dessas. Sentamos à mesa, o café quente nas mãos, e o silêncio voltou a nos envolver. Era um silêncio diferente do de ontem, um silêncio de cumplicidade e dor compartilhada. Eu olhei para a xícara, para o vapor subindo, e as palavras de Clara ecoaram na minha mente. "Você nunca foi uma boa mãe." Aquilo doía mais do que a traição em si. A dúvida, a semente da culpa que ela sempre soube plantar. "Eu tentei, João", eu disse, a voz embargada. "Eu juro que tentei ser a melhor mãe que eu podia para ela. Abri mão de tanta coisa." João segurou minha mão. "A senhora foi uma ótima mãe, mãe. Para nós dois. Não deixe a Clara colocar isso na sua cabeça. Ela está doente, com raiva, e não sabe o que faz. Ou melhor, sabe o que faz, mas não se importa com as consequências." Aquelas palavras, vindas do meu filho, eram um bálsamo. Ele sempre foi meu porto seguro, meu alicerce. "Eu preciso resolver isso, João", eu disse, sentindo uma nova onda de determinação. "Não posso deixar que ela faça o que quiser com a minha vida, com o que eu construí." "E não vai", ele garantiu. "Eu já liguei para o Dr. Gustavo, aquele advogado que me ajudou com a papelada da casa nova. Ele é de confiança, muito bom. Marquei uma conversa para nós hoje de manhã." Meu coração se aqueceu. João estava sempre um passo à frente, cuidando de mim. "Obrigada, meu filho. Eu não sei o que faria sem você." "A senhora não está sozinha, mãe. Nunca esteve", ele respondeu e me deu um beijo na testa. Depois do café, João foi levar as crianças para a escola e eu aproveitei para arrumar a bagunça da festa. Cada prato, cada copo, cada migalha de bolo me lembrava do que tinha acontecido. Era como limpar os cacos de um vaso quebrado, sabendo que ele nunca mais seria o mesmo. Eu peguei o celular de Clara, que ainda estava no tapete da sala, a tela trincada. Aquela pequena máquina, que parecia tão inofensiva, tinha sido a arma usada para tentar me tirar tudo. Deixei-o em cima da mesa, um lembrete mudo da traição. Quando João voltou, fomos para o escritório do Dr. Gustavo. O prédio era moderno, no centro da cidade, um contraste com a simplicidade da minha casa. A sala de espera era silenciosa, com poltronas confortáveis e uma recepcionista discreta. Eu me sentia estranha ali, uma mulher simples de 65 anos, tendo que discutir com um advogado sobre como se proteger da própria filha. O Dr. Gustavo era um homem jovem, mas com um olhar sério e uma voz calma. Ele nos recebeu em sua sala, que tinha uma vista panorâmica da cidade. Eu respirei fundo e comecei a contar a história, desde as suspeitas até o confronto no meu aniversário. Mostrei a ele a captura de tela das mensagens. Ele ouviu tudo com atenção, fazendo anotações em um bloco. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou. "Dona Helena, a senhora agiu corretamente ao se precaver. Essa captura de tela é uma prova muito forte da intenção da sua filha. É uma tentativa clara de fraude, e dependendo das ações que ela já tomou, pode configurar até mesmo outros crimes contra o patrimônio e a dignidade da pessoa idosa." As palavras dele me atingiram como um choque. Crimes. Eu nunca tinha pensado nisso. Era a minha filha. "Mas ela é minha filha, doutor", eu disse, sentindo a dor daquela constatação. "Eu entendo, dona Helena. Mas a lei não faz distinção quando há má-fé e tentativa de prejudicar alguém, ainda mais em uma situação de vulnerabilidade, como a de um idoso. O que ela estava planejando é muito grave." Ele explicou que o primeiro passo era fazer um testamento claro e inquestionável, deixando explícita a minha vontade em relação aos meus bens. Também sugeriu que eu fizesse uma procuração para João, caso algo me acontecesse, para que ele pudesse administrar minhas finanças e saúde, evitando que Clara tivesse qualquer tipo de controle. "E sobre a interdição, doutor? Ela pode realmente fazer isso?" "É um processo complexo, dona Helena. Exige perícia médica,
Comprovação de incapacidade. Pelo que a senhora me conta, e pela sua lucidez, não vejo como ela conseguiria. Mas a intenção dela já é muito preocupante. Precisamos nos antecipar a qualquer movimento dela. Ele também falou sobre a possibilidade de uma ação de danos morais, caso ela tentasse algo mais concreto ou me difamasse publicamente. Mas eu não queria briga. Eu só queria paz. Eu só quero me proteger, doutor, e garantir que o João e os meus netos fiquem seguros e que a minha casa continue sendo minha. E é exatamente isso que faremos, dona Helena. Com esses documentos, a senhora terá tranquilidade. Ninguém poderá tomar decisões por você ou sobre seus bens sem a sua autorização expressa. Saímos do escritório com uma pilha de papéis e uma sensação estranha. Alívio por estar agindo, mas também uma tristeza profunda por ter que chegar a esse ponto. A senhora está bem, mãe? João perguntou enquanto dirigíamos de volta para casa. Estou sim, meu filho. Só um pouco, abalada. Ter que pensar em tudo isso, na minha própria filha, é pesado. Ele apertou minha mão de novo. Eu sei, mãe. Mas a senhora está fazendo o certo. Nos dias que se seguiram, a vida ganhou um ritmo diferente. Eu fui ao cartório com João, assinei os papéis do testamento, da procuração. Cada assinatura era um ato de amor próprio, de defesa. Era como erguer um muro de proteção ao redor de mim mesma. Clara não me ligou, nem mandou mensagem. O celular dela continuava intocado na minha mesa. Marcos também não entrou em contato. O silêncio deles era ensurdecedor, mas eu sabia que não era de arrependimento. Era o silêncio de quem foi pego, de quem está calculando o próximo passo. João, por outro lado, estava sempre presente. Ele vinha jantar comigo quase todas as noites, trazia os netos. A casa, que tinha sido um palco de guerra, voltava a ser um lar, preenchida com as risadas das crianças, o cheiro da comida caseira. Mas a sombra de Clara pairava. Certa noite, enquanto eu regava minhas plantas no quintal, a vizinha do lado, Dona Zilda, veio conversar. Ela é uma mulher fofoqueira, mas com um bom coração. Helena, minha querida, fiquei sabendo do que aconteceu no seu aniversário, ela disse, com a voz baixa e cheia de curiosidade. Que coisa horrível, não é? Sua filha fazer uma coisa dessas? Eu apenas suspirei. É a vida, Zilda. A gente planta o que pode e colhe o que vem. Mas uma filha assim é de cortar o coração. Ouvi dizer que ela e o Marcos estão brigando feio. Ele até saiu de casa, parece que não aguentou a barra. Aquela notícia me pegou de surpresa. Marcos tinha deixado Clara? Eu senti uma pontada de pena por ele. Ele parecia um homem bom, apenas cego pelos planos da esposa. Mas Clara, ela estava colhendo o que plantou. A notícia de que Marcos tinha saído de casa me deu um vislumbre do caos que devia estar se instalando na vida de Clara. Uma parte de mim sentia uma satisfação amarga. Outra parte, a mãe que ainda existia em mim, sentia uma tristeza por vê-la afundar. Mas eu tinha que me lembrar. Ela cavou a própria cova. Eu continuei minha rotina, mas agora com uma vigilância maior. Eu checava minhas contas, lia todos os documentos com atenção. Não ia dar mais brechas. Uma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Clara. Mãe, precisamos conversar. A voz dela era fria, calculista, sem um pingo de arrependimento. Conversar sobre o quê, Clara? Eu perguntei, sentindo meu coração acelerar. Sobre o testamento que você fez. E sobre o Marcos. Ele me disse que você está me difamando por aí, falando coisas para a Dona Zilda. Eu ri, um riso sem alegria. Eu não preciso difamar você, Clara. Suas ações falam por si. E sobre o testamento, sim, eu fiz. Estou protegendo o que é meu. E você não tem o direito de saber os detalhes. Ela respirou fundo e eu pude ouvir a raiva borbulhando. Você não pode fazer isso, mãe. Eu sou sua filha. Tenho direitos. Direitos, Clara? Seus direitos acabaram no momento em que você planejou me interditar e me roubar. Agora, os únicos direitos que importam são os meus. E eu estou exercendo-os. Você vai se arrepender, mãe. Você vai se arrepender de ter me virado as costas. A voz dela subiu, voltando ao tom estridente do meu aniversário. Eu não virei as costas para você, Clara. Você virou as costas para mim e para a nossa família. Eu desliguei o telefone antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Minhas mãos tremiam, mas eu sentia uma força estranha.
Se você está acompanhando essa história e sentindo a força dessa mãe que se recusa a ser vítima, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua força me ajuda a seguir em frente. E me diga nos comentários: vocês acham que a Clara ainda vai tentar algo? Ou que ela vai finalmente se arrepender? Eu quero muito saber o que vocês pensam. João ficou furioso quando contei sobre a ligação. Ela não tem limites, mãe. Eu vou falar com o Dr. Gustavo de novo. Não podemos deixar ela te perturbar. Não, João. Eu aguento. Eu só não vou mais aceitar as chantagens dela. Eu não vou mais permitir que ela me manipule. A ferida ainda estava aberta, mas agora eu tinha uma casca mais grossa. A dor da traição se transformou em uma armadura de determinação. Eu sabia que a batalha não tinha acabado, que Clara não desistiria facilmente. Mas eu também sabia que eu não estava sozinha. Eu tinha João, meus netos, e eu tinha a mim mesma. Uma mulher que, mesmo com os 65 anos nas costas, não ia se deixar abater. Minha casa, meu legado, minha dignidade. Eu lutaria por eles até o fim. O dia seguinte amanheceu com um sol forte, como se a cidade de Belo Horizonte não soubesse do temporal que tinha desabado na minha sala de jantar. Eu acordei cedo, antes mesmo do galo cantar, com um peso no peito que parecia esmagar meus ossos. A imagem do rosto de Clara, distorcido pela raiva e pelo desespero, não me saía da cabeça. Aquele cheiro de bolo de limão, que sempre me trazia tanta alegria, agora me embrulhava o estômago. João já estava de pé, preparando um café. Ele me viu entrar na cozinha e me abraçou forte, sem dizer uma palavra. Era o abraço que eu precisava. O silêncio dele era mais reconfortante do que qualquer conselho. "Dormiu bem, mãe?" Ele perguntou, a voz rouca de sono. Eu balancei a cabeça. "Não muito, meu filho. A cabeça não para." "Eu imagino", ele disse, me servindo uma xícara de café fumegante. Eu também mal preguei o olho. Não consigo acreditar que a Clara faria uma coisa dessas. Sentamos à mesa, o café quente nas mãos, e o silêncio voltou a nos envolver. Era um silêncio diferente do de ontem, um silêncio de cumplicidade e dor compartilhada. Eu olhei para a xícara, para o vapor subindo, e as palavras de Clara ecoaram na minha mente. "Você nunca foi uma boa mãe." Aquilo doía mais do que a traição em si. A dúvida, a semente da culpa que ela sempre soube plantar. "Eu tentei, João", eu disse, a voz embargada. "Eu juro que tentei ser a melhor mãe que eu podia para ela. Abri mão de tanta coisa." João segurou minha mão. "A senhora foi uma ótima mãe, mãe. Para nós dois. Não deixe a Clara colocar isso na sua cabeça. Ela está doente, com raiva e não sabe o que faz. Ou melhor, sabe o que faz, mas não se importa com as consequências." Aquelas palavras, vindas do meu filho, eram um bálsamo. Ele sempre foi meu porto seguro, meu alicerce. "Eu preciso resolver isso, João", eu disse, sentindo uma nova onda de determinação. "Não posso deixar que ela faça o que quiser com a minha vida, com o que eu construí." "E não vai", ele garantiu. "Eu já liguei para o Dr. Gustavo, aquele advogado que me ajudou com a papelada da casa nova. Ele é de confiança. Muito bom. Marquei uma conversa para nós hoje de manhã." Meu coração se aqueceu. João estava sempre um passo à frente, cuidando de mim. "Obrigada, meu filho. Eu não sei o que faria sem você." "A senhora não está sozinha, mãe. Nunca esteve", ele respondeu, e me deu um beijo na testa. Depois do café, João foi levar as crianças para a escola, e eu aproveitei para arrumar a bagunça da festa. Cada prato, cada copo, cada migalha de bolo me lembrava do que tinha acontecido. Era como limpar os cacos de um vaso quebrado, sabendo que ele nunca mais seria o mesmo. Eu peguei o celular de Clara, que ainda estava no tapete da sala, a tela trincada. Aquela pequena máquina, que parecia tão inofensiva, tinha sido a arma usada para tentar me tirar tudo. Deixei-o em cima da mesa, um lembrete mudo da traição. Quando João voltou, fomos para o escritório do Dr. Gustavo. O prédio era moderno, no centro da cidade, um contraste com a simplicidade da minha casa. A sala de espera era silenciosa, com poltronas confortáveis e uma recepcionista discreta. Eu me sentia estranha ali, uma mulher simples de 65 anos, tendo que discutir com um advogado sobre como se proteger da própria filha.
O doutor Gustavo era um homem jovem, mas com um olhar sério e uma voz calma. Ele nos recebeu em sua sala, que tinha uma vista panorâmica da cidade. Eu respirei fundo e comecei a contar a história, desde as suspeitas até o confronto no meu aniversário. Mostrei a ele a captura de tela das mensagens. Ele ouviu tudo com atenção, fazendo anotações em um bloco. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou. Dona Helena, a senhora agiu corretamente ao se precaver. Essa captura de tela é uma prova muito forte da intenção da sua filha. É uma tentativa clara de fraude e, dependendo das ações que ela já tomou, pode configurar até mesmo outros crimes contra o patrimônio e a dignidade da pessoa idosa. As palavras dele me atingiram como um choque. Crimes. Eu nunca tinha pensado nisso. Era a minha filha. Mas ela é minha filha, doutor, eu disse, sentindo a dor daquela constatação. Eu entendo, dona Helena. Mas a lei não faz distinção quando há má-fé e tentativa de prejudicar alguém, ainda mais em uma situação de vulnerabilidade, como a de um idoso. O que ela estava planejando é muito grave. Ele explicou que o primeiro passo era fazer um testamento claro e inquestionável, deixando explícita a minha vontade em relação aos meus bens. Também sugeriu que eu fizesse uma procuração para João, caso algo me acontecesse, para que ele pudesse administrar minhas finanças e saúde, evitando que Clara tivesse qualquer tipo de controle. E sobre a interdição, doutor? Ela pode realmente fazer isso? É um processo complexo, dona Helena. Exige perícia médica, comprovação de incapacidade. Pelo que a senhora me conta, e pela sua lucidez, não vejo como ela conseguiria. Mas a intenção dela já é muito preocupante. Precisamos nos antecipar a qualquer movimento dela. Ele também falou sobre a possibilidade de uma ação de danos morais, caso ela tentasse algo mais concreto ou me difamasse publicamente. Mas eu não queria briga. Eu só queria paz. Eu só quero me proteger, doutor, e garantir que o João e os meus netos fiquem seguros e que a minha casa continue sendo minha. E é exatamente isso que faremos, dona Helena. Com esses documentos, a senhora terá tranquilidade. Ninguém poderá tomar decisões por você ou sobre seus bens sem a sua autorização expressa. Saímos do escritório com uma pilha de papéis e uma sensação estranha. Alívio por estar agindo, mas também uma tristeza profunda por ter que chegar a esse ponto. A senhora está bem, mãe? João perguntou enquanto dirigíamos de volta para casa. Estou sim, meu filho. Só um pouco. Abalada. Ter que pensar em tudo isso, na minha própria filha. É pesado. Ele apertou minha mão de novo. Eu sei, mãe. Mas a senhora está fazendo o certo. Nos dias que se seguiram, a vida ganhou um ritmo diferente. Eu fui ao cartório com João. Assinei os papéis do testamento, da procuração. Cada assinatura era um ato de amor próprio, de defesa. Era como erguer um muro de proteção ao redor de mim mesma. Clara não me ligou, nem mandou mensagem. O celular dela continuava intocado na minha mesa. Marcos também não entrou em contato. O silêncio deles era ensurdecedor, mas eu sabia que não era de arrependimento. Era o silêncio de quem foi pego, de quem está calculando o próximo passo. João, por outro lado, estava sempre presente. Ele vinha jantar comigo quase todas as noites, trazia os netos. A casa, que tinha sido um palco de guerra, voltava a ser um lar, preenchida com as risadas das crianças, o cheiro da comida caseira. Mas a sombra de Clara pairava. Certa noite, enquanto eu regava minhas plantas no quintal, a vizinha do lado, Dona Zilda, veio conversar. Ela é uma mulher fofoqueira, mas com um bom coração. Helena, minha querida, fiquei sabendo do que aconteceu no seu aniversário. Ela disse, com a voz baixa e cheia de curiosidade. Que coisa horrível, não é? Sua filha fazer uma coisa dessas. Eu apenas suspirei. É a vida, Zilda. A gente planta o que pode e colhe o que vem. Mas uma filha assim é de cortar o coração. Ouvi dizer que ela e o Marcos estão brigando feio. Ele até saiu de casa. Parece que não aguentou a barra. Aquela notícia me pegou de surpresa. Marcos tinha deixado Clara? Eu senti uma pontada de pena por ele. Ele parecia um homem bom, apenas cego pelos planos da esposa. Mas Clara, ela estava colhendo o que plantou. A notícia de que Marcos tinha saído de casa me deu um vislumbre do caos que devia estar se instalando na vida de Clara. Uma parte de mim sentia uma satisfação amarga.
Outra parte, a mãe que ainda existia em mim, sentia uma tristeza por vê-la afundar. Mas eu tinha que me lembrar. Ela cavou a própria cova. Eu continuei minha rotina, mas agora com uma vigilância maior. Eu checava minhas contas, lia todos os documentos com atenção. Não ia dar mais brechas. Uma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Clara. Mãe, precisamos conversar. A voz dela era fria, calculista, sem um pingo de arrependimento. Conversar sobre o quê, Clara? Eu perguntei, sentindo meu coração acelerar. Sobre o testamento que você fez. E sobre o Marcos. Ele me disse que você está me difamando por aí, falando coisas para a dona Zilda. Eu ri, um riso sem alegria. Eu não preciso difamar você, Clara. Suas ações falam por si. E sobre o testamento, sim, eu fiz. Estou protegendo o que é meu. E você não tem o direito de saber os detalhes. Ela respirou fundo e eu pude ouvir a raiva borbulhando. Você não pode fazer isso, mãe. Eu sou sua filha. Tenho direitos. Direitos, Clara? Seus direitos acabaram no momento em que você planejou me interditar e me roubar. Agora, os únicos direitos que importam são os meus, e eu estou exercendo-os. Você vai se arrepender, mãe. Você vai se arrepender de ter me virado as costas. A voz dela subiu, voltando ao tom estridente do meu aniversário. Eu não virei as costas para você, Clara. Você virou as costas para mim e para a nossa família. Eu desliguei o telefone antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Minhas mãos tremiam, mas eu sentia uma força estranha. Se você está acompanhando essa história e sentindo a força dessa mãe que se recusa a ser vítima, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua força me ajuda a seguir em frente. E me diga nos comentários, vocês acham que a Clara ainda vai tentar algo? Ou que ela vai finalmente se arrepender? Eu quero muito saber o que vocês pensam. João ficou furioso quando contei sobre a ligação. Ela não tem limites, mãe. Eu vou falar com o Dr. Gustavo de novo. Não podemos deixar ela te perturbar. Não, João. Eu aguento. Eu só não vou mais aceitar as chantagens dela. Eu não vou mais permitir que ela me manipule. A ferida ainda estava aberta, mas agora eu tinha uma casca mais grossa. A dor da traição se transformou em uma armadura de determinação. Eu sabia que a batalha não tinha acabado, que Clara não desistiria facilmente. Mas eu também sabia que eu não estava sozinha. Eu tinha João, meus netos, e eu tinha a mim mesma. Uma mulher que, mesmo com os 65 anos nas costas, não ia se deixar abater. Minha casa, meu legado, minha dignidade. Eu lutaria por eles até o fim. Os meses seguintes foram um misto de paz e vigilância. Clara não tentou mais contato direto, mas eu sentia a presença dela no ar como uma nuvem de tempestade distante. As conversas com Dona Zilda me mantinham informada. O casamento de Clara e Marcos realmente tinha terminado. Ele se mudou para outra cidade, procurando recomeçar a vida. Ela, sozinha, parecia ter perdido o rumo por um tempo, o que para mim era apenas a consequência natural de suas escolhas. Não havia triunfo no meu coração. Apenas a constatação de que a vida, às vezes, cobra um preço alto. Eu me concentrei na minha rotina, no meu jardim, nas minhas costuras. E, claro, nos meus netos. Lucas e Sofia eram a alegria da minha vida. E ver a inocência e o amor deles me curava as feridas mais profundas. João era meu porto seguro, meu confidente. Ele vinha jantar quase todos os dias, e a casa voltava a ter o cheiro de comida boa e risadas. Meu testamento estava seguro, a procuração para João pronta. Eu tinha feito o que era preciso. Um dia, enquanto eu estava na feira do bairro, vi Clara de longe. Ela estava sozinha, olhando umas frutas, e parecia mais magra, com uma expressão cansada. Nossos olhos se encontraram por um instante. Não houve raiva, nem fúria no olhar dela, apenas um vazio, quase uma sombra de tristeza. Eu desviei o olhar. Não havia mais o que ser dito entre nós. Eu a amava, à minha maneira, como uma mãe sempre ama, mas o amor dela era tóxico, e eu tinha aprendido a me proteger. A vida seguiu. Meus 66 anos chegaram, e desta vez a celebração foi pequena, só eu, João, Lucas e Sofia. Foi um aniversário simples, mas cheio de um amor genuíno que valia mais do que qualquer festa. Eu fiz meu bolo de limão,
E o cheiro, dessa vez, era puramente doce. Eu aprendi que nem toda ferida cicatriza sem deixar marca e que nem toda relação familiar pode ser consertada. Mas eu também aprendi que a força para seguir em frente está dentro de nós, mesmo quando a gente acha que não tem mais nada. A dignidade não se vende, não se rouba. Ela se conquista, se defende. Hoje, sentada aqui na minha varanda, vendo o sol se pôr em Belo Horizonte, sinto uma paz que há muito tempo não sentia. Não é a paz da ignorância, mas a paz de quem lutou e venceu, não uma batalha contra uma pessoa, mas uma batalha por si mesma. A casa continua sendo minha, o jardim floresce, e o amor dos meus netos e do meu filho me rodeia. Essa história não é sobre vingança, mas sobre o poder de uma mulher de se levantar e dizer basta. É sobre encontrar a própria voz e a própria força, mesmo quando a vida tenta nos derrubar. Se você se identificou com a minha luta, com a minha dor e a minha superação, eu te convido a deixar seu like neste vídeo e a se inscrever no canal. A sua companhia nessa jornada me mostra que não estou sozinha e que a minha história pode, de alguma forma, tocar e inspirar outras pessoas. E, por favor, compartilhe nos comentários a sua própria experiência. Como você encontrou sua força? Que lições você tirou da minha história? A sua voz é importante. Eu não sei o que o futuro reserva para Clara. Talvez um dia ela encontre a paz. Talvez ela se arrependa de verdade. Mas a minha vida, a partir daquele aniversário de 65 anos, tomou um novo rumo. Um rumo de autoproteção, de amor próprio e de valorização das pessoas que realmente me querem bem. E esse, para mim, é o maior legado que eu posso deixar. Não é a casa, não é o dinheiro. É a história de uma mulher que se recusou a ser silenciada e que, no fim, escolheu viver a sua vida em seus próprios termos.